insanamente para carregar uma bandeira que não é sua. Ele não é sua. Esse é o problema. As campanhas eleitorais no Brasil estão entre as mais caras do mundo. É por isso que nós somos também favoráveis ao financiamento público. Mas enquanto nós não ganhamos o financiamento público como uma vitória da sociedade brasileira, pela qual nós lutamos e temos acordo na questão do financiamento público, nós temos que fazer deste ponto um ponto de educação, um ponto estratégico da acumulação da consciência social coletiva. É por isso que nós damos centralidade à questão do financiamento. É por isso que nós não recebemos dinheiro de empresa. Isso tem a capacidade, né, de movimentar, de educar. A maioria das pessoas não pensou sobre isso. A maioria das pessoas não pensa sobre isso no cotidiano, porque a política está muito longe delas. A política virou uma coisa de profissionais. Né? O homem e a mulher que está lá na comunidade, na periferia urbana, enfrentando a própria pobreza, porque é um cotidiano de enfrentamento da miséria. As pessoas, elas não sabem, inclusive, como é que é essa mecânica. É por isso que nós exercitamos a transparência. É por isso que já temos 6 prestações de conta no nosso site. Porque para nós, finalizo essa primeira parte, porque o tempo aqui tem que ser sintético. Tem que ser o velho e bom Lenin, né? Você pode até o Lenin dizia uma coisa fenomenal. Você pode até se defender de uma rajada de metralhadora. Você não se defende de um exemplo. Quem dá o exemplo, ajuda a evitar. 2. Né? A questão entre o UFC e Prefeitura de Fortaleza. Não só o UFC. É óbvio que nós precisamos ter uma ação governamental que esteja conectada com as universidades públicas. E aí eu não tive tempo de falar uma questão aqui. Nós podemos ter, quando eu falei de tecnologia da informação, quando eu falei de acesso à cultura, acesso à tecnologia, é importante que as instituições de ensino superior de pesquisa estejam conectadas com esta ideia de democratização do trabalho, da renda, da cultura, do saber e do poder. Portanto, nós precisamos estabelecer. Isso depende da nossa ação, da ação governamental. E aqui eu vou abrir um parênteses. Nós precisamos ocupar... Pessoal e PCdoB. O pessoal, vocês sabem, é um partido democrático, um partido que tem tendências, e aí eu sempre, com todo respeito aos camaradas aqui do PCdoB, com alguns inclusive, né, eu já estive em outros campos, em outras lutas, e o respeito que eu tenho pelo senador Inácio Arruda. Eu, Renato, perdi no interior do pessoal, mas éramos contrários a fazer aliança em Belém. Eu quero repetir o meu respeito aos companheiros e respeito à maioria do meu partido que foi favorável à aliança, lá capitaneada pelo Edmilson. Eu quero dizer isso. Por quê? Exatamente por causa das nossas divergências. Qual é a nossa principal divergência? É sobretudo da análise da conjuntura nacional. Eu quero repetir isso, camaradas, nós estamos vivendo um prenúncio de uma crise gigantesca, onde inclusive nós, todos aqui, estou querendo falar para todos, seremos testados pela história. Sabe por quê? Porque este governo é antipovo, é antipopular, é anticapitalista. Ele está implementando... Ele é antipovo. Olha, a privatização... Quem de nós aqui defende a privatização? Quem de nós aqui é a privatização? Nenhum de nós. Nenhum de nós vai defender... Eu tenho certeza que o senador Inácio Arruda também vai concordar comigo, concluindo. Não vai concordar com a privatização que está sendo feita. Isto é o prenúncio de uma crise. E nós seremos chamados para dizer que os trabalhadores não devem pagar a crise. A coordenação do OPP está sugerindo que eu tire as perguntas porque é mais rápido, né? Estou dando produção aqui, ó. Você? Uma. Vamos lá, então.
Primeira pergunta. Qual a compreensão dos candidatos sobre a efetividade e implementação de política integrada para a promoção e defesa dos direitos da criança e dos adolescentes que sofrem das mais variadas violações, exploração sexual, exploração econômica, situação de rua, uso problemático de substâncias psicoativas, para os dois candidatos? Primeira pergunta. Segunda, gostaria de saber sobre os projetos dos dois candidatos para a questão da mobilidade urbana. Na atual gestão não foi realizado o concurso da Guarda Municipal que havia sido prometido. Vocês irão realizar o concurso? Natália Vedusca, estudante de Geologia da UFC. Para os candidatos, o senhor pode declarar, antes de 7 de outubro, quem financia sua campanha? Acho que essa pergunta já foi respondida. Eu vou substituir. Hoje, os jovens da periferia, em sua maioria negros e negras, sofrem com a repressão e, por vezes, até assassinatos provindos do Ronda do Quarteirão, polícia criada pelo governo Cid Gomes. O que os candidatos têm a dizer sobre toda a repressão e medo causada por esse projeto? Para Inácio e Renato, sobre o projeto de cidade. Qual a diferença de projetos de cidade do PCdoB e do PSOL? Se em Belém, eu acho que é a mesma pergunta. Em Belém, ambos estão coligados com o PSOL, sendo candidato do PSOL e vice do PCdoB. Existem diferenças entre os projetos? Fortaleza e Belém, qual? Eu acho que essa daqui também. A prefeita Luiziane Lins, em sua campanha, prometeu 6 cucas para Fortaleza. Apenas 1 ou 2 foram construídos. Qual é a ideia dos candidatos para discutir e fazer cultura e arte em Fortaleza? Ok? Então vamos, a gente começa com... Quem tinha pedido água aqui? Vamos lá, 5 minutos. Me avisa por favor. Eu vou juntar, na verdade, as questões de infância, adolescência e juventude. Está por TV de ofício. Sou militante dessa área há 20 anos. E quando a gente coloca que infância e adolescência tem que ser prioridade absoluta, isso não pode ser uma retórica e também não pode ser um juridiquês que está na Constituição. O artigo 227 da Constituição ele foi escrito a 1,5 bilhão de mãos. Talvez, para quem se interessa pela história das nossas conquistas, né, houve 2 grandes movimentos na Constituinte, populares, 2 emendas constitucionais populares. A reforma agrária, mais de 1 milhão de assinaturas, e o Criança Constituinte. Não à toa, esses 2 campos continuamos com uma dívida histórica gigantesca. Não à toa. A infância e a adolescência brasileira sofrem todas as agruras da pobreza, da miséria, da falta de políticas públicas, mas sofrem mais e sofrem primeiro. A ausência de uma linha de atenção básica de saúde da infância e da adolescência, a ausência de uma política abrangente de educação de qualidade. Vocês sabem quantas matrículas públicas há em creche em Fortaleza, de 0 a 3? Menos de 10%. Há mais ou menos 14% de matrículas privadas e, portanto, você tem aí um contingente que beira os 80% de matrículas sem matrícula. A emenda constitucional 59, que determina a universalização de 4 a 5, o que é que nós temos? Nós temos 20% de matrícula pública de 4 a 5. Quando a gente pensa um sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente, esta é uma bandeira, desde do ECA, desde a aprovação do ECA, a implantação de um sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente. Muito rapidamente aqui, por causa do tempo. Esse sistema ele tem que dar conta de 3 níveis de política. A política social básica, a política de assistência, a política de proteção especial. A pessoa que fez a pergunta, ela focou na política de proteção especial. Qual seja, que enfrenta exploração sexual, trabalho infantil, dependência química e situação de rua. Não dá para pensar a proteção especial se eu não penso a social básica e a assistência social. As coisas estão interligadas. A criança que está na rua, ela está muitas vezes na rua porque faltou a política de atenção, a política social básica e a de assistência social. Eu estou aqui violentamente rápido para tentar dar conta de tudo. O que acontece?
A proteção especial é onde se revela, além dos graves problemas da social básica, é onde se revela a nossa indigência política. Vocês sabem quem é que cuida hoje da política de proteção especial? É a Secretaria de Direitos Humanos. Tem 0,5% do orçamento total do município. Não chega a 1%. A política de proteção especial. Portanto, quando você pega a política social básica de assistência social, né, com seus déficits, onde é que esses déficits vão estourar? Na proteção especial. Rua, dependência, exploração sexual e trabalho infantil. A exploração sexual persiste histórica e secularmente entre nós. Nós temos que dizer, nós temos que ser uma geração de militantes sociais que não podemos descansar enquanto nós não vencermos alguns temas. O extermínio de jovens, a exploração sexual de crianças e adolescentes. Esses dois temas galvanizam o nosso projeto de sociedade. É fundamental enfrentar o extermínio de jovens. Aí eu entro também com relação à questão da repressão. Já falei sobre isso um pouco na minha primeira explanação. A saída nós temos 5 pontos em relação à segurança humana. Veja que eu estou trabalhando com o conceito de segurança humana, que dialoga em especial com as populações que estão submetidas a essa lógica de repressão. Quanto mais repressão, mais violência. Hoje nós somos a 4ª população carcerária do planeta. Metade é jovem. A 4ª população carcerária do planeta. Nós dobramos a população carcerária no Brasil nos últimos 10 anos e quadruplicamos a população de adolescentes em conflito com a lei. Hoje, o GAT entrou no Patativa do Assaré. Deve ter alguém aqui, deve ser estagiário no Patativa do Assaré. Né? Por quê? Porque aquilo ali não é um barril de pólvora. Ninguém ensina a liberdade restringindo a liberdade. Portanto, para nós, o nosso apoio é o sujeito, a subjetividade humana, é o trabalho. Aí conecta com a questão dos CUCAs. Cada equipamento escolar, ele deveria estar aberto à comunidade. A pergunta, porque prometeu 6 e construiu poucos. Até agora tem um em funcionamento. A obra do São Cristóvão ficou parada, não tem como. Estava ontem no São Cristóvão, inclusive, dialogando com a juventude sobre isso. Agora a questão é que falta uma política articulada com a rede de educação. Por que as escolas, cada escola, ela não pode ser também, né, um programa de qualificação dos equipamentos escolares, ela não pode ser também um equipamento para cultura, lazer e esporte. Seria mais barato qualquer. Seria mais barato. A coordenação do OPP está concedendo 7 minutos para o bloco, né? Combinamos com o deputado Inácio. Para ele 2 minutos. Obrigado. Terceiro. Obrigado, coordenação. Terceira, a questão da mobilidade. Nós temos que enfrentar um modelo de motorização individual. É por isso, entre outras coisas, que nós fazemos oposição também a esse governo. A isenção do IPI, as montadoras, atendeu sobretudo o desejo das montadoras. O número de acidentes de mortes no trânsito explodiu. Hoje em Fortaleza, nós já temos 1.200 lesionados de medula. 1.200. O número de mortes no trânsito em Fortaleza explodiu. São 400 mortes por ano, mais de 1 por dia. Por quê? Porque o modelo de mobilidade não é humana. Inclusive eu achei interessante aqui porque a carta fala de mobilidade humana, normalmente se fala de mobilidade urbana. Ele é sobretudo a motorização individual. 4 pilares: Secretaria de Mobilidade, nós temos que ter isso, Conselho de Mobilidade e Fundo de Mobilidade. É aí que nós temos que falar muito claramente. Nós temos que enfrentar que quem está hoje mandando no sistema de transporte público é o Cindy ônibus. Nós temos que enfrentar isso, nós temos que abrir essa categoria. 5 consórcios estão dominando aqui, concordando que nós temos que reequipar a CTC. E é por isso que eu queria convidar vocês, dia 22, 18 horas, nós vamos discutir passe livre e tarifa zero lá no pessoal. As melhores experiências hoje de mobilidade estão dizendo: nós precisamos afirmar a mobilidade como um direito, assim como a saúde e a educação. Portanto, nós temos que avançar para o passe livre no horizonte, no longo prazo, o passe livre e a tarifa zero. Obrigado. Vamos começar aqui pelos CUCAs. Imagina que nós fizemos um CUCA, programamos 6,
E nós temos as estruturas dos centros sociais urbanos que ficaram praticamente abandonadas. Mas abandonadas há muitos anos. Todas elas poderiam ter sido transformadas de forma mais simples em estruturas que agregassem educação profissional. Podíamos agregar aqui formação na área do esporte e também na área de arte e cultura do nosso povo. Ampliando o espaço que já estava pronto. É só você recuperar o que você já tinha, que aí você já tinha uns 10 cucas praticamente prontos na cidade de Fortaleza. A outra é a ligação de cucas e de estruturas novas que você possa adquirir com as escolas. Isso tem que estar ligado direto às escolas. Está ligado tanto a questão da política para as crianças, para a juventude de periferia, está ligado a você ter uma estrutura de escola adequada. Hoje a nossa escola e o município de Fortaleza, na prática, só oferece as primeiras séries do ensino fundamental. As séries finais ainda estão na mão do Estado. Fortaleza nem recebeu essa estrutura. Então nós precisamos avançar de forma organizada, de forma planejada, mas ousada. Há sim possibilidade de você avançar mais nessa área e com rapidez. Eu considero aqui a questão mais importante ligada à criança e à juventude. Escola de qualidade. Nós temos os melhores mestres do Estado que estão em Fortaleza. São os que têm mestrado, doutorado, especialização. Nós podemos unir aqui o esforço com a Universidade Federal, com a UES, com a Unifor, com o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia. Essas estruturas estão à disposição do município e têm reclamado da ausência de ligação entre as universidades e o poder público municipal. Há uma espécie de hiato entre nós. Nós estamos todos na mesma cidade e não conseguimos dialogar para aproveitar a energia enorme disponível dentro dessas estruturas das universidades públicas e também da própria Universidade de Fortaleza, para agregar esforços no sentido de formar melhor, com mais qualidade e com mais eficiência a nossa juventude. E as crianças, principalmente. Voltemos aqui ao problema lá das creches. De 80 creches que nós deixamos fora. As mães que não podem, querem trabalhar, mas não podem, porque muitas vezes não podem deixar os seus filhos, não tem como deixar os seus filhos numa creche. Ou quando vão trabalhar, tem que deixar os seus filhos, às vezes, largados à própria sorte. Então acho que aqui nós temos que fazer uma intervenção forte, ousada, corajosa, no âmbito do poder público municipal. Porque tem meios, mesmo com essa tragédia mundial, afundando a Europa, os Estados Unidos em crise, e a crise evidentemente atingindo o nosso país, o Brasil disponibilizou meios, recursos para os municípios, e não tivemos a capacidade de usar esses meios. É exatamente por isso que disputamos a eleição, que enfrentamos a eleição, porque consideramos que é possível, mesmo diante dessas dificuldades, enfrentar a questão de ampliar o espaço de aplicação de políticas públicas para as pessoas que estão, muitas vezes, largadas à própria sorte, como é o caso da juventude na nossa cidade e nas grandes periferias urbanas do Brasil. Aqui, evidentemente, que há uma divergência entre nós, porque o país melhorou, mesmo com as dificuldades. As universidades avançaram, tem mais formação. É um problema da divergência, nós temos que ver como vamos tratar. É um problema de opinião e de diferença. Se respeitar, nós continuamos. Não é que nós queremos enfrentar o debate. Nós temos diferença sim. É verdade. Existe meio de enfrentar os problemas. Mesmo num governo que ainda tem, digamos assim, espaço para a política anterior ao governo de Lula, que foi a velha política, digamos assim, ortodoxa do capital. Mesmo diante dessa realidade,
há espaço para avançar. Nós enxergamos espaço para avançar. E nós não vamos dinamitar o governo da Dilma. Mesmo com as medidas. Nós vamos fazer a crítica justa, a crítica correta e necessária, como temos feito. Mas nós temos consciência de que é possível você avançar. Então nós vamos enfrentar a eleição com essa consciência. Existem meios de nós colocarmos em funcionamento uma política pública capaz de atender a juventude, capaz de atender. Gente, vamos garantir a fala, vamos, ok? As pessoas perguntam o que querem e os candidatos falam o que querem também. Então, vamos garantir. Considero que, a respeito da Guarda Municipal, nós devemos realizar, sim, concurso. É uma Guarda Municipal para uma cidade de 1 milhão, de 2 milhões e meio, nós temos 1.200 guardas municipais. Isso não dá para cuidar nem dos terminais direito. No trânsito, é brincadeira. Nós temos 300 e poucos guardas de trânsito na cidade de Fortaleza, agentes de trânsito. Então não é possível você ajudar a cidade, contribuir com a cidade, com esse quadro de pessoal. Então nós temos que ampliar o concurso público na área de trânsito e ampliar o concurso público na área da Guarda Municipal para ter um efetivo muito maior. Mas há sim meios de nós melhorarmos a qualidade de vida na cidade. Se não tivéssemos meios, nós não disputaríamos a eleição. Nós iríamos para outro tipo de crescimento. Nós disputaríamos o embate político em outros modos, como já enfrentamos. Esse que é o caminho. Bom, antes da gente sortear o próximo bloco, que é o último bloco, ok? Eu gostaria de lembrar que vocês receberam, né, um pequeno formulário de avaliação que para nós do Observatório de Políticas Públicas é muito importante. Então, quero pedir que vocês colaborem conosco e, se possível, respondam a esse formulário. Só lembrando, os questionários podem ser pegados na saída. Gente, é o seguinte, ó, nós combinamos que para esse bloco nós vamos conceder 10 minutos para cada candidato, faltando 3 minutos. A gente avisa para que os candidatos possam proceder às considerações finais, ok? Nós já combinamos. Tem só um minuto, só um minuto. Molecagem, negado. Eu quero pedir a colaboração de todos para que a gente possa garantir os 10 minutos para os candidatos. Responder essas perguntas em tão pouco tempo já não é fácil. Então, quero pedir a colaboração de todos aqui, ok? Primeira pergunta, candidato Renato Rosendo. Como adequar o direito à moradia com a melhoria do tráfego na cidade de Fortaleza, tendo em vista a desapropriação para a construção de avenidas? Ludenberg Souza Brito. Qual a proposta para reduzir a letalidade de crianças, adolescentes e jovens, os quais, diferente do que a mídia apregoa, morrem mais e não matam mais? Para os dois candidatos. Como o próximo prefeito de Fortaleza pretende pôr em prática a implementação do plano diretor da cidade de Fortaleza? A situação da saúde pública de Fortaleza é lastimável. O que irão fazer para melhorá-la? Irão contratar mais médicos e outros profissionais da área de saúde? Irão melhorar a infraestrutura dos hospitais?
Como explicar a ausência de proteção e preservação das nascentes do rio Maranguapim e Maranguape? No caso, nascente do rio Pirapora e nascente do rio Gavião, na Serra de Maranguape. Para Inácio Arruda. Acho que foram 5, né? Então, teremos 10 minutos para cada candidato e, ao final, né, a gente já encaminha para as considerações finais. Quem começou da outra vez foi o Renato, né, candidato Inácio Arruda. Professor, sobre a letalidade da juventude, o número de mortes, só para ter uma ideia dessa realidade, foram 770 assassinatos em Fortaleza de janeiro a junho. 90% de 14 e 24 anos. E mais de 80%, quase 90% de homens. Então dá para ter uma ideia do quadro de assassinatos na nossa cidade. Qual o problema central? As 10 áreas consideradas mais violentas da cidade são as 10 áreas mais pobres da cidade. Foram esses jovens, foram assassinados, foram mortos. Aqui qual é o problema central? O problema central é a ausência do poder público. Não tem prefeitura, não tem poder do Estado, não tem serviço público, não tem escola, não tem pavimentação, não tem água, não tem esgoto. Reina uma certa desorganização do poder público. É uma área, inclusive, de fronteira do nosso município. Ainda se discute, pasme, os limites entre Fortaleza e os municípios vizinhos. Algo inaceitável, mas existe. Se a responsabilidade pela escola, pelo serviço de assistência social, pelo serviço de saúde, se é de Maracanaú, se é de Caucaia, se é de Eusébio, se é de Aquiraz, se é de Pacatuba, ainda há esse debate entre nós na região metropolitana de Fortaleza. Então aqui o problema central. Nós temos que ter política pública, nós temos que ter prefeitura, nós temos que ter governo que participe implementando os serviços, garantindo a educação, garantindo saúde, garantindo investimentos para que os empreendimentos da economia se voltem para a região oeste da cidade. Todo o sistema, inclusive o sistema viário da cidade de Fortaleza, se volte para aquela região e não apenas para a região leste da cidade de Fortaleza. Acho que esse é o caminho que nós temos que buscar. É por onde nós temos que caminhar. Levar poder público, levar escola, levar arte, levar cinema, levar cultura, levar o lazer para essas regiões abandonadas da nossa cidade. Depois vem a segurança. E tem que ter segurança. Porque aqui todos têm segurança. Acho que a maioria dos que estão aqui tem segurança. E querem que tenha segurança. Moram em condomínios que têm segurança. Sabem que é preciso ter segurança também. Mas o primeiro passo é o poder público chegar com investimento público. Sobre o plano diretor da nossa cidade, é evidente que nós precisamos pôr em prática o plano diretor. Essa é uma mola mestra do município. A Constituição passou a exigir o plano diretor. O Estatuto da Cidade reafirma esse ponto estratégico das cidades brasileiras. E nós não conseguimos regulamentar, depois de uma disputa enorme na cidade de Fortaleza, não conseguimos regulamentar adequadamente o plano diretor. E ainda submetemos o plano diretor a um vexame, contrariando a legislação federal. Porque quando se discutiu e se expôs as áreas, as zonas especiais de interesse social, a uma votação vexatória, você liquida um instrumento de proteção não apenas de populações, mas de proteção da cidade inteira. As áreas vazias da cidade, elas significavam não apenas espaços que poderiam ser utilizados para moradias populares, para programas populares, mas é uma proteção para o conjunto da cidade. Nessas áreas, você pode constituir parques urbanos, você pode desenvolver projetos culturais, você pode desenvolver projetos coletivos da cidade. Acho que aqui
que nós tivemos uma votação que contraria o interesse conjunto da cidade de Fortaleza, de todos os setores, para poder privilegiar exatamente o setor imobiliário. Na área de saúde pública, aqui também é uma área para a gente poder entender e compreender o que acontece no nosso país. Existem mecanismos de fortalecimento da estrutura de saúde básica da população, com repasses diretos e obrigatórios do governo federal para os governos municipais quando a gestão é plena. É o caso de Fortaleza, que tem gestão plena na área de saúde e mesmo assim não conseguiu organizar o sistema básico de saúde do seu município. Aqui é o passo inicial e aqui exige, primeira coisa, recuperar os postos de saúde. Segundo, ampliar o número de unidades de pronto atendimento. É um programa apoiado pelo governo federal, com recursos do governo federal e com a ajuda de custeio do governo federal, complementado pelo município. Então você tem que ampliar, garantindo que pelo menos cada regional tenha 3 unidades de pronto atendimento. Ampliar para articular esse serviço com as universidades. Nós podemos ter uma unidade de pronto atendimento que reforce em uma área de habitação popular, que é a área do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal, ter a presença ali de uma unidade de pronto atendimento. E uma outra, lá no Itaperi, onde você tem também um curso de medicina, um curso de enfermagem, curso na área de saúde, que você pode juntar essa formação a atendimento à população direto daquela região, com uma UPA ligada à Universidade Estadual e uma outra UPA ligada à Universidade Federal. Temos condições de reforçar com policlínicas médico-odontológicas. Isso está sendo feito no estado do Ceará inteiro. Por que não fazer na cidade de Fortaleza? E ao mesmo tempo convocar, porque é necessário que seja feito, concurso público para médicos e para os demais profissionais da área de saúde, que precisam estar dentro dessas unidades. É o serviço odontológico, é o serviço de enfermagem e também o serviço farmacêutico dentro dessas unidades. Existe uma rede de farmácias que podem distribuir as medicações, os medicamentos que estão na lista do SUS. Mas ela é insuficiente. Essa lista tem que ser atendida e bem atendida é lá na unidade de saúde. Tem que estar lá no posto médico. O remédio tem que estar ali. E aqui também há um problema de gestão. Existe hoje meio de você ter tranquilamente esses remédios lá no posto. E a falta de capacidade, ou a incapacidade na gestão levou a você desestruturar, inclusive, o serviço de entrega dos medicamentos ao conjunto da população, aqueles que ela mais precisa. A preservação das nascentes dos nossos rios, os rios que cortam a cidade de Fortaleza, está ligado também à iniciativa de Fortaleza. Fortaleza tem que dialogar com Maranguape, com Maracanaú, com Pacatuba, com Calcaia, para discutir a bacia hidrográfica que corta essas cidades e corta Fortaleza, e os rios nascem naquela região. Então é preciso um diálogo de iniciativa nossa. Somos nós que temos que tomar a iniciativa para garantir que essas nascentes sejam protegidas para o bem de lá, desses municípios, e também para o bem da população da cidade de Fortaleza. Porque os rios são, ao mesmo tempo, estuários que protegem e recebem as águas pluviais da nossa região e também amparam o conjunto de lagoas que estão dentro da cidade de Fortaleza, que são áreas que podem ser muito bem utilizadas para a proteção do clima e também para o lazer da juventude e do povo da cidade de Fortaleza, num grande programa, digamos assim, de cultura, arte e esporte também nessas áreas. Eu lembro da luta da Lagoa da Maraponga, que foi buscada exatamente para atender esse objetivo: cultura, arte, lazer, esporte e proteção ambiental da Lagoa da Maraponga. Então eu queria, ao mesmo tempo, agradecer a todos aqui pela oportunidade do debate, com as nossas diferenças, que são boas que aconteçam, para que a gente vá examinando o campo em que cada um está, como queremos percorrer essa luta política fortíssima que acontece no nosso país. Nós temos essa opinião, nós temos um campo onde nós estamos há algum tempo lutando para transformar o Brasil
Não é coisa simples e fácil. O Fernando Henrique disse que dirigiu o país rindo. O Lula, quando chegou, disse: tem que trabalhar muito, não dá para ficar rindo, porque tem muita coisa para fazer, tem muita dificuldade para serem ultrapassadas. Evidentemente que tem os erros, tem todos os problemas. Vem o governo da Dilma, nós estamos situados nesse campo, com a nossa crítica, com as nossas observações. Nós não damos tapinha nas costas da Dilma, mas também não estamos aqui para dizer: precisamos destronar o governo da Dilma, que foi uma conquista dura do povo brasileiro. E é nesse terreno que nós queremos governar. Nós só disputamos a eleição porque consideramos que é possível se governar. E é que é possível você aprofundar as políticas públicas na nossa cidade. E aqui nós podemos dar uma grande contribuição ao nosso país. Se começamos a planejar a cidade lá num bairro da periferia, num bairro popular, utilizando a inteligência do povo, a sua capacidade, também podemos ajudar o Brasil governando a cidade de Fortaleza. Então, obrigado, um abraço e parabéns pelo trabalho. Primeiro essa questão, eu vou juntar aqui, eu vou fazer vou pegar 5 questões. Vou pegar 5 questões e vou fazer 3 comentários. Eu vou primeiro fazer um comentário sobre mentalidade de crianças, adolescentes e jovens. Bom, eu sou militante nessa área há 20 anos. Tive a oportunidade de denunciar vários grupos de extermínio em Fortaleza. E é muito triste ver que uma parte da esquerda social, e aqui não estou dirigindo nenhum tipo de crítica, na verdade é uma autocrítica também do ponto de vista geracional. A esquerda tem uma tradição adultocêntrica no século XX, centrada, os temas de geração, de gênero e étnico-raciais, né, já que a maioria de nós aqui milita em alguma organização, adentram ao universo da esquerda muito tardiamente. O tema de geração, até hoje, ele é refletido como estratégico do ponto de vista da agenda política. Quando a gente pensa, portanto, na desigualdade socioeconômica, quando a gente pensa o racismo, o sexismo, nós temos que pensar, portanto, que a experiência humana, a experiência social, ela é uma experiência também geracional. Quando a gente vai enfrentar grupo de extermínio, nós catalogamos, só no ano de 2002, fazendo um recorte dos anos 90, grupos que eram responsáveis, só um único grupo era responsável por mais de 30 assassinatos. E a lógica do extermínio é a lógica clássica que abre depois o caminho para a milícia. Qual é? Se compra segurança privada, clandestina, normalmente vinculada a esquemas de bico de policiais militares, no seu horário de folga. As armas são clandestinas, não raras vezes o grupo de extermínio ele também trafica arma, portanto, para nós, a questão do tráfico de drogas, ela não pode ser debatida sem pensarmos no tráfico de armas. Aí a AK-47 na periferia de Fortaleza, fuzil russo que chegou aqui. Esta letalidade, portanto, os nossos jovens eles estão vulneráveis a esses grupos de extermínio que estão sendo pagos pelo capital. E aí não dá para falar de Estado paralelo, é um erro falar de Estado paralelo. É Estado. Ilegal, mas é Estado. São forças estatais que estão também sendo amealhadas pelo capital para montar esses grupos de extermínio. Fortaleza está inscrita entre as capitais com grupos de extermínio. Nós temos a tarefa de denunciar e enfrentar esses grupos.
Nós conseguimos desmantelar alguns pelas denúncias, levando para todo canto, interno e internacional. Comissão Interamericana, denúncia, foram ameaçados, vários de nós, mas isto é a nossa tarefa, e nós precisamos ser muitos a falar desse tema. Esse tema não é um tema simples, é um tema muito pequeno, muito árduo. É muito pequeno o número de pessoas que tocam no tema do extermínio aqui em Fortaleza, é muito pequeno o número de organizações de direitos humanos que tocam no tema do extermínio da letalidade de crianças e adolescentes. Hoje nós não temos um programa governamental a ameaçados de morte. E há experiências no Brasil, boas experiências para ameaçados de morte. Várias vezes na minha vida, a gente teve que ligar, fazer conjunções quase que de improviso, né, para resguardar a vida de testemunha e, sobretudo, adolescentes, vítimas de ameaça de morte. Nós precisamos transformar isso numa ação governamental. As organizações de direitos humanos da infância e da juventude não podem, né, ser responsabilizadas por uma tarefa que é uma tarefa eminentemente governamental, do enfrentamento a esse extermínio. Pensar no extermínio é pensar a ponta do iceberg. A ponta do iceberg de um conjunto de violações e de ausências que está lá na base. Lá na base da ausência da política social básica. Por isso que eu falei anteriormente que a letalidade ela é fruto dessa cadeia de ausências e de violações. Nós precisamos de um plano, e aí está no nosso programa de governo. Quando a gente fala da Cidade dos Direitos, é de um plano municipal de enfrentamento do extermínio e da letalidade de crianças, adolescentes e jovens. Não é possível que eu tenho uma absoluta certeza que a gente consegue sensibilizar, contagiar e mobilizar a população para esta bandeira. A maioria da população, ela entende que se a gente tiver um investimento regular, permanente, em educação, lazer, cultura, esporte, compondo políticas públicas para a juventude, nós vamos vencer essa parada que hoje está levando a vida, não é, de tantas crianças, adolescentes e jovens. Nós somos a 6ª capital, nós pulamos de 21ª para a 6ª capital em 10 anos. Não sei quem aqui já foi quem aqui de vocês, de nós, né, já foi aos presídios em Fortaleza, aos presídios do Ceará e às unidades para adolescentes em conflito com a lei em Fortaleza. Vamos junto. Vou mostrar para vocês que aquilo não é defensável. O encarceramento não é defensável. A saída do essa lógica, essa demanda conservadora, e aqui eu queria dizer, Fortaleza corre o risco, como algumas outras cidades do Brasil, de ser enganada por essa demanda de ordem e segurança. Está aí, inclusive na eleição municipal. Na eleição municipal, as candidaturas que veiculam esse universo ultraconservador de direita da venda de ordem e segurança, da força. A gente sabe que isso vai ser mais extermínio, mais morte para as nossas crianças, adolescentes e jovens. A segunda consideração com relação ao território. Já? Tá bom. Território. Plano diretor de... Bem, já falei das leis. Eu queria falar um outro golpe que o plano diretor levou. Até hoje não foi instituída nenhuma instância de controle social do plano diretor. Nenhuma instância de controle social democrático do plano diretor. Não tem conselho de cidade, não tem instância de controle social. Pior, para o nosso espanto, pior, né? O plano diretor, a sequência do plano diretor, você tinha que ter o quê? O esforço de fazer a lei de uso né? De uso e ocupação do solo. O que a prefeitura fez? Ela manda uma mensagem adequando o atual plano diretor de 2009 à lei de uso e ocupação do solo de 92. Isso passou em brancas nuvens. Além de ser um erro técnico gigantesco, é um retrocesso político gigantesco. Porque a sequência do plano diretor seria a lei de uso e ocupação do solo para conseguir regulamentar, de fato, os ganhos do plano diretor. E, portanto, vejam a que interesses servem, de fato, essa prefeitura.
Saúde. Nosso investimento, tá, o nosso plano de saúde não vai dar para falar, nosso investimento está todo focado no enfrentamento aos determinantes sociais da saúde, né? E, em especial, o investimento na estratégia de saúde da família. Hoje tem 36% da população que é coberta pela estratégia de saúde da família. Nós colocamos como meta, fizemos os cálculos. É possível, ao final de 4 anos, chegar a 80%. Vou fazer um detalhe aqui em relação à saúde, que para nós é muito importante, sobretudo para aqueles que, como eu, discutimos a política de drogas. A saúde mental hoje em Fortaleza está toda terceirizada. O nosso compromisso é com a profissionalização e ampliação da saúde mental por via do concurso público. Nós precisamos em relação à saúde da gestão. Tudo que eu falei em relação à educação da gestão, nós precisamos também falar em relação à saúde. Nós não podemos ter a direção dos postos de saúde trocada pelo vereador que é da base da prefeita. Isso é uma vergonha. Agradeço imensamente ao debate, ao APP, professora Tânia, ao candidato senador Nelson Arruda, aos militantes aqui do PCdoB, do PSOL, aqueles que não militam em organização, mas que estão aqui, os bolsistas e tal. Para nós queremos fazer esse exercício na cidade. Tem 2 projetos de cidade que estão em disputa. É a continuação desse projeto, que é o projeto da especulação imobiliária, do grande capital, das concessionárias que tomaram conta, que privatizaram o Estado. Esse projeto está em curso. Ou um outro projeto. A história, ela nos pede e nos convoca. Nós estamos numa encruzilhada agora. Nós queremos, sim, fazer parte dessa história. Nós queremos fazer parte, desenvolver a ação governamental. Nós queremos ampliar, fortalecer a luta dos direitos humanos, da dignidade humana, da democratização, mais poder popular contra o poder do capital, defender a natureza, a harmonia das sociedades humanas com a natureza. É por isso que nós somos candidatos à eleição. Mas mais do que isso, nós queremos disputar com cada jovem dessa cidade que hoje está sendo tomado, sabe por quê? Pela desesperança, pelo desalento, pela descrença. Nós temos que dizer que a política pode ser criativa, inovadora, transparente, pode ser diferente, pode mudar. Em nome do Observatório de Políticas Públicas, nós queremos aqui agradecer ao candidato senador Inácio Arruda,